Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre bloqueio mental. Na verdade, eu ia fazer uma live essa semana falando sobre o tema, mas acabei que não conseguindo entrar ao vivo, por isso eu resolvi fazer esse vídeo para trazer uma consciência e ajudar vocês a entenderem o funcionamento da mente e como isso é gerado em nossas vidas. Eu sou terapeuta integrativo há mais de 18 anos e já trabalho com a hipnose clínica, condicionativa, regressiva há mais de 10 anos, onde eu ajudo pessoas a identificar alguns traumas, algumas questões e solucionar esses problemas para que ela viva uma vida com mais harmonia, com mais saúde, com mais tranquilidade. Também sou numerólogo, eu ajudo pessoas também através da numerologia a identificar ali os bloqueios e fazer com que a vida ande com mais facilidade. Desbloquear a vida para a gente ter alegria, ter harmonia, ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. E o que é um bloqueio mental? Para entender o bloqueio mental, precisamos primeiro entender a nossa mente, porque todos nós temos bloqueios mentais, todos nós temos traumas na nossa vida, desde a criancinha que nasceu hoje ao idoso de 110 anos. Todos nós já passamos por alguns momentos que foram traumáticos, por alguns momentos que trouxeram memórias que não foram legais e que estão armazenadas aí em nosso subconsciente. Para entender, precisamos compreender que nós temos três mentes. A mente consciente, que governa 5% da nossa mente, a mente subconsciente, que governa 90% da nossa mente, e é aí onde está armazenada todas as memórias, todas as emoções, todos os medos, todas as programações, e nós temos o nosso inconsciente, que também governa aí os outros 5% da nossa mente. Esse nós não temos acesso porque ele coordena aí o nosso sistema circulatório, o sistema urinário, todos os nossos sistemas é governado aí por esses 5%. Para controlar isso, precisamos trabalhar aí no nosso subconsciente. Aqui fica uma dica para você entender que às vezes encontramos uma pessoa muito nervosa, muito agitada e você começa a dizer acalma, e a pessoa não consegue se acalmar porque ela não tem controle sobre isso. Aí ela precisa ir passar por um processo do subconsciente para ir liberando alguns processos ali e acalmando e controlando o inconsciente, fazendo com que traga o corpo para o equilíbrio, para a harmonia. Mas o que é um bloqueio mental? O bloqueio mental nada mais é do que uma repressão que o cérebro gera a um fato traumático ocorrido. Nesses casos, a dor da emoção provocada pelo acontecimento se torna insuportável de sentir, então o cérebro, sabiamente, ele lança esse fato para o inconsciente com o objetivo de proteger o sujeito. Em casos de acontecimentos traumáticos, o cérebro, para nos proteger das consequências do fato vivido, e muitas vezes esses processos podem mais tarde se apresentar como um sofrimento emocional que o indivíduo não consegue identificar até que ele passe por um processo terapêutico para trazer isso para o seu consciente e a partir daí fazer uma ressignificação. Imagine que você passou por um processo doloroso, uma dor, um sofrimento, uma perda, por exemplo, porque o que é que gera um trauma, um bloqueio mental? O que é que gera isso na nossa vida? Por exemplo, o que pode gerar um bloqueio mental pode ser uma violência sexual, pode ser uma violência física ou psicológica de todo e qualquer gênero, e aí vai envolver justamente a violência sexual e também a doméstica. Perdas, pode acontecer perda de pessoas próximas, né? Porque quando eu falo perda não é só de pessoas, você pode ter um baque aí na vida financeira, isso cria um trauma, cria um processo doloroso. Perda de pessoas próximas, né? Um ente querido aí através de um acidente. Pode acontecer situações adversas como desastres naturais, assaltos, sequestros, acidentes, enfim, qualquer coisa desse tipo, desse gênero pode acontecer. Nos casos de bloqueio mental, onde a pessoa não consegue organizar seu pensamento e exprimir suas emoções e suas ideias, por exemplo, o bloqueio mental ele pode causar angústia, ansiedade e outros sintomas, uma vez que o indivíduo não consegue exteriorizar
o conteúdo o qual estava acostumado a produzir com facilidade. Nesse caso, às vezes, quando acontece, a gente pede através do médico. Geralmente os médicos enviam as pessoas para a terapia quando elas identificam que existe alguma emoção travada, que existe alguma sensação ali que a pessoa não consegue destravar, aí acompanha o médico junto com o terapeuta para ajudar as pessoas aí a eliminar esses bloqueios. E quais são as consequências dos bloqueios mentais ou do bloqueio mental? Ainda que seja um mecanismo de defesa, o qual o cérebro age para nos proteger de ficar revivendo e relembrando essas vivências traumáticas a longo prazo, o bloqueio mental ocorrido devido a traumas e situações estressantes pode trazer adoecimento emocional. É natural que durante a vida tenhamos contato com algum evento estressante cuja reação orgânica envolve liberação de cortisol, adrenalinas, para ajudar o corpo a reagir, mas a questão está na memória. Por isso que muitas vezes a pessoa passa pelo médico, faz tratamento e continua ali com problema, continua ali adormecido e não consegue identificar. Aí é necessário buscar justamente uma ajuda terapêutica para encontrar, para ajudar a sair dessa situação. Porque enquanto algumas pessoas, depois da reação orgânica normal do corpo, vão conseguir seguir a vida sem serem afetadas emocionalmente, outras podem apresentar memórias recorrentes do fato acontecido e nesse momento o corpo irá ter as sensações orgânicas que teve durante o acontecimento, configurando o trauma. Por isso, o cérebro às vezes bloqueia o acontecimento visando evitar sofrimento emocional do sujeito. Dentro de uma sessão terapêutica, onde nós usamos a hipnose, por exemplo, a pessoa ela pode sentir essas reações, ela pode sentir essa sensação. A gente leva a pessoa para aquele momento traumático, para aquela memória, e ela vai sentir como se ela estivesse vivendo aquilo. E aí, nesse momento, nós fazemos o quê? Trabalhamos uma ressignificação para que a pessoa libere esse processo e consiga sair dessa situação. Então, gente, não é uma coisa assim do outro mundo, mas é uma questão que às vezes a pessoa sente essa dor, às vezes a pessoa sente esse processo, porque nós mexemos na emoção, trazemos essa memória que está armazenada, que está guardada e que está gerando alguns sofrimentos na vida das pessoas. Quando isso não são ressignificados, né? Isso vai trazer situações que a pessoa vai ficar no inconsciente o tempo todo, gerando dor e sofrimento, se sabotando o tempo todo, tendo problema de saúde mental. E aí por isso que às vezes muitas pessoas que a gente conhece, elas vivem cheias de medos, de fobias, de inseguranças, de sentimentos, sabe, de menos-valia e muitos outros. O bloqueio mental que ocorre em pessoas, por exemplo, em escritores, por exemplo, pode levar a baixa autoestima, tristeza, depressão e outros sintomas provocados pela incapacidade de se expressar. Então, tudo isso pode acontecer. Lembra que eu falei lá no início? Nós temos traumas desde quando nós nascemos, desde quando nós fomos gerados no seio materno. Quantas vezes, eu inclusive um dia desse eu atendi uma pessoa que ela me dizia assim, que quando ela nasceu, ela foi um acidente gerado, que o pai dizia isso para ela, a mãe não tinha condição de tomar conta dessa pessoa, e como não tinha condição de tomar conta, ela dizia assim, isso é um acidente, a pessoa não veio, não nasceu agora porque foi um presente de Deus para mim, ela não recebe isso como presente. E quando você manda essa mensagem, vale lembrar, para não ficar muito longo o vídeo, vale lembrar que essas memórias, uma criança, um embrião, quando ele passa 120 dias dentro do seio materno, que vai sendo gerado, naquele momento, após 120 dias, tudo que é falado aqui fora já é gravado na memória dessa criança, é criado uma memória. E aí, a depender de situações que foram ditas, essa memória pode reverberar no futuro, trazendo consequências, trazendo medo, trazendo insegurança, trazendo baixa autoestima, e a pessoa não consegue ter sucesso na vida, a pessoa não consegue ter prosperidade, a pessoa não consegue andar, porque existe uma trava dentro dela. Aí nós usamos através das terapias integrativas, não apenas da hipnose, mas terapias integrativas, nós ajudamos as pessoas a identificar algumas dessas questões, ou passamos por algum processo, muitas vezes, que a gente percebe que é muito doloroso, a gente usa um trabalho mais voltado para o condicionamento, onde a gente leva a pessoa para liberar aquela memória, sem que ela saiba nem que ela está liberando a memória, e nós fazemos ali um processo de condicionamento para que aquele trauma não tenha mais poder sobre a pessoa. Gilson, quando eu faço a hipnoterapia, o trauma desaparece da minha vida, não vai mais existir, o que é que acontece? Isso é apagado da nossa mente?
da nossa mente, vamos entender, quando nós fazemos, eu trabalho com a hipnose, por exemplo, nós fazemos a ressignificação do trauma. Não quer dizer que ele vai ser apagado, porque nós não conseguimos apagar uma memória, um trauma que ali está. O que nós fazemos é ressignificar aquela memória. O que acontece quando eu faço uma ressignificação? É como que se eu tivesse tirado toda a dor que a pessoa tem, tirado todo o sofrimento, toda a emoção que está ali naquele momento. Aí, vez ou outra, você vai até lembrar que aquilo aconteceu, mas você não vai ter mais as mesmas sensações. Para entender, imagina uma pessoa que você tem muita raiva, que você não gosta, ou que você não gostava, e você tinha pavor dessa pessoa, que ela fez tanto mal a você, e quando falava dela, você brotava esse sentimento, essa emoção muito forte. Mas com o tempo isso apagou, isso sumiu, desapareceu. Você olha para a pessoa hoje, você conseguiu perdoar a pessoa, por exemplo. Aí você olha para a pessoa hoje, você lembra daquele fato, daquela situação, mas não tem mais poder sobre você, porque você liberou essa emoção. É mais ou menos isso que nós fazemos dentro do tratamento, para ajudar as pessoas a desbloquear a sua mente, desbloquear os seus pensamentos, desbloquear a situação. Vários de nós passamos por momentos traumáticos, e todos esses traumas estão guardados, estão armazenados no subconsciente, e nós precisamos liberar isso. Precisamos limpar. Aí existem algumas ferramentas que nós podemos usar para fazer. Existe a meditação que você vai ajudar para te ajudar a acalmar a mente, tranquilizar, mas não vai liberar o bloqueio mental. Mas existe esse processo que você passa pelo psiquiatra, passa pelo psicólogo e passa também pelo terapeuta que trabalha com a questão da mente, especificamente com a hipnose clínica ou até mesmo com a Axis, para ajudar você a desbloquear aí esses traumas. Justo, eu preciso lembrar do trauma, eu preciso encontrar essa memória. Às vezes não, às vezes a gente faz um trabalho que você ali naquele momento não está tão apto, não está tão ainda preparado para sentir a mesma dor, a mesma emoção, que a gente consegue levar a mente a um nível de trabalho que ela vai fazer com que aquilo vai liberando, vai reprogramando novas memórias e vai ali, de certa forma, liberando aquele trauma para que você possa seguir a vida com fluxo, com leveza e com harmonia. Gente, eu não vou me alongar muito, porque já tem quase 12 minutos, já passou de 12 minutos, mas só para vocês entenderem um pouquinho sobre o que são bloqueios mentais. Qualquer coisa, entre em contato comigo, que eu vou ajudar você aí a identificar algumas questões que você precisa mudar, para que a sua vida possa fluir com harmonia, com leveza e com alegria. Fez sentido para você esse vídeo? Essa mensagem faz sentido para você? Você conhece alguém que está passando por alguma situação que não é muito legal? Entre em contato com essa pessoa, passa esse vídeo, compartilha, deixa aí teu comentário, deixa aí tua pergunta, que eu tenho o maior prazer em ajudar você a viver o melhor da sua vida. Gratidão por ficar comigo, curte meu vídeo, assina meu canal e vamos caminhar juntos fazendo as mudanças que nós precisamos para viver o melhor dessa vida. Um beijo e até o próximo vídeo.